Tá, acho que a maioria aqui já esteve presente, né, nos workshops passados. A gente está, né, com a entrada da fase 3 aqui, a gente está fazendo um reforço, assim, né, no auxílio, processo de tanto do mock insurance quanto de certificação do motor, né, passo a passo aqui para a gente estar dando mais dicas, né, e oferecendo mais informações aqui para os participantes, dado que é um processo inteiramente novo aqui, com a entrada da SPOC, né, indústria aviso de sinistro ainda tem uma semelhança ali com a fase 2, mas cotação aqui é um fluxo que vai divergir bastante aí do que a gente já tinha até então no ecossistema, né. A gente vai gravar, né, vai ficar disponível para os participantes como referência futura, né. Desde já a gente agradece o Christian aqui pela disponibilidade, né, por consolidar também todas as dúvidas ali que a gente vem recebendo no Service Desk e no GitHub ali, no GitLab. E é isso, pessoal. A ideia aqui é fazer uma demonstração, né? A gente vai trazer algumas particularidades e pedir aí para todos anotarem as dúvidas aí que tiverem. A gente né, ter um fluxo aqui na apresentação e no final ali a gente cobrir os gaps que ficarem. Tá bom? Então é isso, vamos lá. Bom workshop a todos. Obrigado aí, Christian. E fica à vontade aí para pegar a tela e iniciar. Legal, obrigado, Lucas. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha tela já, né? Legal. Então, pessoal, antes de tudo, só me apresentar. Me chamo Christian, eu trabalho na Region. Nós somos aqui os responsáveis pela entrega do motor de conformidade aqui dentro do Open Insurance. A ideia desse workshop, né, como o Lucas bem comentou, é a gente tirar as dúvidas ali, né? A gente sabe que, principalmente chegando nessa reta final de certificação, é mais comum que a gente aumente um pouco ali a intensidade com que as coisas estão sendo testadas, aumente um pouco ali o throughput de desenvolvimento e algumas dúvidas surjam nesse caminho, né? Acho que diferente das outras APIs que a gente tinha, que era dados de consumidor, né, dados do cliente ali, onde o fluxo era o mesmo, né, só mudava ali qual que era a camada de dados. Aqui a gente tem novas regras de negócio, novas APIs, novos endpoints, e a gente sabe que a implementação ela é complexa, né? Porque a gente acaba tendo que envolver vários aspectos diferentes, porque a gente tem que casar a parte de segurança junto com a parte funcional, junto com as regras que às vezes estão no Swagger, às vezes tem alguns padrões, né, que estão ali dentro do portal, mas estão em outra página. Então, às vezes linkar isso tudo, né, um pouco é complexo, né? A gente sabe que gera dúvidas. E a ideia é que tanto do motor de conformidade quanto desse workshop aqui a gente consiga tirar um pouco essas dúvidas e basicamente conseguir padronizar isso dentro do ecossistema, né? Para quando a gente vai em produção, a gente tem certeza que está todo mundo funcionando da mesma maneira, interpretando, e acho que o grande goal aqui para a gente é conseguir interoperabilidade dentro do ecossistema, mantendo a segurança, né? Então, basicamente isso. Eu não vou focar muito em slide aqui, eu criei esse slide só para a gente ir pela agenda do que a gente vai passar hoje. A ideia é a gente fazer uma passada geral, primeiro, no que é cotação. Então, eu não vou chover uma olhada aqui, porque acho que a gente teve na semana passada já também o workshop com o pessoal, com o Alberto, né, sobre o mock-in, então ali já foi explicado sobre todo o fluxo, etc. Então só vou passar rapidamente a estrutura do Swagger, a estrutura das APIs, diagrama de sequência bem rápido. Na sequência, a gente vai para os planos e módulos, então vou abrir aqui o plano, e aí a gente vai ir por módulo, explicando o que aquele módulo está testando, qual a especificidade, quais são as características, o que tem que ficar de olho, o que geralmente está sendo caso de dúvida ali, né, e tudo mais. Depois a gente vai para uma demo do motor de conformidade. Aqui eu vou mostrar 2 testes funcionando e um teste falhando. E a ideia é que a gente veja ali tanto o fluxo teste funcionando, vou passar pelo motor para poder mostrar as partes mais relevantes que dá para ver, e a gente passa por um cenário de erro também para mostrar quando tem o erro, como identificar, como que eu consigo entender se o erro é do meu lado, se o erro é do motor, esse tipo de coisa, né? Na sequência aqui, já em linha com com esse terceiro item, né, a gente vai falar um pouco sobre as dúvidas que estão sendo mais frequentes. Então, tem algumas dúvidas que a gente está vendo com bastante recorrência dentro do Service Desk, dentro do GitLab, e a ideia é que a gente passe isso e consiga esclarecer isso de uma maneira mais ampla. E por último, a gente abre para perguntas, né? E aí fica aberto aqui para quem quiser trazer alguma dúvida, se tiver algum ponto específico da própria instituição, alguma dúvida de implementação, a gente consegue auxiliar também. Eu vou pedir para que as dúvidas sejam guardadas para o final aqui, né? Já que a gente vai estar para poder ter um fluxo mais livre aqui, poder até liberar o tempo de quem quiser sair por último, né? E aí, por último, a gente fica aqui, esclarece as dúvidas e tudo mais.
Então, deixa eu ir indo para o primeiro ponto aqui, né? Então, uma passagem geral pela API de cotação. Deixa eu pegar o diagrama. Esse aqui é o diagrama de sequência, né, de fase 3. Acho que também, a pessoa já deve estar bem familiarizado com como funciona. Mas a gente começa. Deixa eu... Tamanho tá bom para vocês, Lucas? Tá dando para ver bem? Pode Eu dar tô um com uma tela pouquinho de maior. zoom, viu, Christian? Só um pouquinho. Deixa eu dar mais aqui. Tô com uma tela maior, pode ser que. Aí, legal, agora ficou bom. Beleza, ótimo. Então, esse aqui é o diagrama de sequência de cotação e contratação. É, a sequência, né, de cotação e contratação, ela pode começar com fluxo de fase 2. Então, o usuário, né, ele pode tanto solicitar pegar uma policy que já existente, né, e aí com essa policy ele conseguir cotar, ou então ele pode simplesmente inserir os dados na Spock, né, a Spock vira ali a detentora ali dos dados, né, e a partir disso ela começa a compartilhar com as outras casas. Mas o fluxo de fase 2 aqui é o padrão, né, então a gente cria o consentimento, faz a chamada na API. Aqui o exemplo está de alto, né, mas pode ser replicado para qualquer API. Fizemos o fluxo fase 2, aqui de fato a gente vai começar o fluxo de fase 3, né? Olhando pela perspectiva do motor, o que é importante aqui notar? E a gente vai citar isso em outros pontos. Se a gente ver aqui nesse diagrama, a criação do consentimento da Spock é dentro dela mesma, né? Então essa foi a arquitetura aqui que dentro do GTs, aqui junto com o mercado foi entendido que era mais adequada, e a Spock cria o consentimento nela mesma. Qual que é a implicação disso? Que o consentimento de fase 3 não é criado na outra, na transmissora, né? Ela é criada na própria iniciadora, criando contra si mesmo. Então você, como transmissora, né? Eu, como transmissora, eu não posso aceitar a criação de consentimentos de cotação, né? Em 12 sinistros, sim, acho que a gente já passou por isso. Agora, a cotação, eu só posso fazer a criação do consentimento contra mim mesmo. Eu não consigo ir, por exemplo, em uma na seguradora A ou na seguradora B e criar um consentimento para fazer cotação nela. Então, esse é um ponto importante aqui. Isso está sendo validado no motor, a gente vai passar por isso também, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui que acho que difere bastante do fluxo, né? Porque a gente está acostumado no fluxo da criação do consentimento na transmissora, depois eu redireciono para autorização, a gente volta, depois a gente faz a chamada ali do GET com o token do Authorization Code, e aí a gente pega os dados de volta, né? Aqui é diferente, a gente vai ver, inclusive, que os testes não tem nem redirecionamento, são todos usados, o fluxo utilizado, né? O Client Credentials, que é aquele que é máquina-máquina, então o próprio cliente, com as suas credenciais, consegue emitir um token para fazer a solicitação da cotação. E isso, por que isso acontece, né? Trazendo uma visão também mais clara da especificação. Porque quando a gente fala de fluxo fase 2, né? O cliente, o usuário, né? Não o cliente, o usuário, ele está na receptora e o dado está na transmissora. Então, eu preciso redirecionar ele para que ele vá para a transmissora, autorize o consentimento e quando ele voltar, eu posso pegar o dado. Aqui no fluxo de cotação, o usuário ele está na própria receptora. O usuário e o dado, né? Está na própria receptora. Então, o usuário ele já consente na receptora e o dado é enviado. Então, não tem o redirecionamento do usuário, que eu acho que é muito benéfico também no sentido de experiência do usuário, né? A gente sabe que o maior ponto de fricção da jornada do usuário ali acontece no momento do redirecionamento, né? Então aqui, como o dado, assim, vai ter que ter, obviamente, né, inicialmente a receptora pode ter o consentimento para pegar o dado, se ele quiser utilizar uma pólice existente, mas para o fluxo de cotação per se, ele não precisa fazer esse redirecionamento. O dado está ali, ele consente, e o dado é enviado via Client Credentials, faz a solicitação de cotação, e aí é retornada ali a informação da cotação. Então, primeiro ponto, né, que difere um pouquinho essa questão da criação do consentimento contra si mesmo, né? Depois, Só uma pergunta. Eu sei que claro, as perguntas devem ficar para o final, mas eu claro. preciso fazer só um questionamento agora. Uhum. Nessa etapa, você está falando de qual ramo específico? Aqui, até esse momento, é todos os ramos, basicamente. Então, Tá, então você está falando de BARI, aliás, de seguros, de capitalização e de PREV, certo? capitalização em prévia vai ser um fluxo à parte. Acho que a gente provavelmente vai ter um workshop à parte, assim, porque é mais a questão do Então tá sorteio, né? joia. A gente está Tá falando mais de ok. cotação, mas todas tanto patrimonial, automóvel, vida, Então tá mas joia. só Tá cotação, ok. beleza? É só danos, Perfeito. né, Christian? É só ramos de danos até então. Isso, Pessoas, exato. CAP, prévia, depois. Isso, exato. Isso vai ser bloco Então 6, vai ser mais para frente. Então, perfeito, gente. Então, eu vou deixar aqui o fórum, porque aí não faz muito sentido, não faz muito sentido agora para a gente participar, mas quando for o de pré ou de CAP, estamos aí, tá bom? Legal, Camila, obrigado. Um abraço, tchau, muito Abraço, tchau, tchau. obrigada, viu? Nada. Tchau. Legal, pessoal. Então, continuando aqui, né, e esclarecendo aqui como eu comentei, né, isso aqui é para cotação, né? Então, a gente fala de tudo relacionado à cotação, né? Todas as branches ali, então tem tanto patrimonial, automóvel,
acceptance and risk abroad, né, riscos financeiros, tudo que é cotação, né, tudo que for sorteio e outros pontos, que aí já é mais voltado para o bloco 6, a gente vai provavelmente ter um workshop mais para frente para falar disso, né, que é só o foco cotação. Mas legal. Seguindo aqui, então, a gente tem essa criação do consentimento contra si mesmo, né? E aí, como eu comentei, aí também, pessoal, aqui eu vou tentar não ser muito técnico, mas eu vou falar alguns casos aqui. Se eu passar por alguma coisa que alguém não entenda, pode levantar a mão agora, né? Que é mais um esclarecimento da própria explicação, e eu posso voltar a explicar melhor um pouquinho o que é. Mas como eu comentei, né? O fluxo é o fluxo OpenID do Client Credentials, que é esse fluxo que o pessoal está chamando também de machine to machine, né? Que é basicamente não envolve a interação do usuário. O client, né, é emitido, então quando eu fiz o DCR, quando eu fiz o registro lá, né, do client, eu peguei o client ID, peguei as informações ali de autenticação também, utilizando o Private Key Jot ou TLS Client Auth, e aí eu posso usar essas credenciais para conseguir fazer essa chamada aqui, né? Então, eu faço a chamada do token. Na chamada do token, eu já tenho o token, então posso fazer o post quote, né? Então, posso fazer a solicitação de cotação. Eu envio o Consent ID dentro do BARI. Aqui é importante, né? O Consent ID, como eu comentei, ele foi criado na SPOC. Então, a SPOC está criando o Consent ID e enviando para a detentora qual o Consent ID que ela quer usar, se ela quiser consultar na SPOC o status daquele consentimento, né? Então, acho que tem esse ponto aqui. 201. E aí depois a gente tem um novo ator aqui também dentro de cotação, que é o webhook, né? O webhook, acho que eu não me lembro exatamente se a gente tem um workshop para falar disso, mas eu acho que foi citado já em algum dos workshops passados. Mas, de qualquer maneira, é uma forma que, acho que quando a gente fala, por exemplo, de fase 2, né, a gente conhece bastante o pooling, né? Então, quando eu quero pegar um dado, porque na fase 2 acaba que não tem status, então a gente acaba nem fazendo tanto pooling, a gente faz um get, né? Mas a ideia do pooling é que, basicamente, eu tenho o get, né, para verificar. Então, eu fiz o post enviando para a seguradora, né? Então, ó, aqui estão as informações do cliente, faço uma cotação para ele. E a detentora, a transmissora ali, né, quem tá cotando, ela vai ter um tempo de processamento, né, porque não tem como ser síncrono. Então, a gente tem um outro método, que é o método GET, onde eu vou verificar o status dessa cotação. Então, no primeiro momento, eu enviei todos os dados, ela está lá processando aquela cotação, e ela vai me retornar, e aqui por regra, né, pelo manual da SUSEP, até 1 minuto, pela experiência do usuário, ela vai ter 1 minuto para me retornar uma cotação inicial. Ou não aceitar o risco também, né, pode ser uma das vias aqui, a gente vai falar, a gente vai mostrar quando falar do Swagger aqui. Então, o pooling é como se eu, Spock, eu iniciadora, né, eu vou começar de 1 em 1 segundo, ou de acordo com as regras de pooling, fazer um get para ver. É como se eu estivesse perguntando para a transmissora, né? Você já conseguiu fazer a cotação? Você já conseguiu fazer a cotação? E acho que o webhook a gente consegue inverter isso, porque o que a gente fala é, ó, quando você terminar de fazer a cotação, você me avisa e eu vou aí buscar os dados. Então, o webhook, ele inverte um pouco essa dinâmica, porque geralmente a gente tem a iniciadora fazendo chamadas ali para a transmissora, e agora com a webhook a gente tem a transmissora fazendo uma chamada para a iniciadora, né, para a SPOC. Então o fluxo a SPOC manda os dados e fala, faça uma cotação para mim, a SPOC vai começar, a transmissora ali, a seguradora vai começar a processar. Quando ela estiver pronta, ela falou, ó, já tem o resultado que você quer, eu vou fazer uma chamada na SPOC para falar, ó, vem aqui, pega o dado, a SPOC vai lá através do GET, e aí recebe um 200 aqui, e aí ela retorna as cotações ali, né. Então, o fluxo padrão acaba aqui, né? Então, fluxo geral, né? Pode começar com o fluxo de fase 2, a SPOC cria o consentimento contra ela mesma, pega os dados do usuário, envia para as seguradoras que foram selecionadas ali dentro do fluxo. A seguradora vai ter 1 minuto para processar isso, ou rejeitar o risco, mas retornar alguma resposta. E ela vai avisar via webhook para a SPOC, para falar, pode pegar o dado, já estamos prontos, e a SPOC vai lá e faz o get. E aí, com o get, ela consegue pegar o resultado da cotação, se foi aceita, se não, porque dados e etc., né, valores, esse tipo de coisa. E aí, o ponto é que o consentimento vai para a Consumed, né? Então, dentro da SPOC, se a SPOC quiser fazer de novo essa solicitação, ela vai ter que solicitar o consentimento explícito do usuário de novo, né? Porque aquele consentimento que ele tinha dado já foi consumido para fazer aquela cotação específica. E aí, acho que tem uma outra parte do fluxo aqui que a gente também tem testes sobre isso, a gente vai mostrar, que é o patch, né? O patch foi uma solicitação regulatória aqui que a gente teve quando o usuário solicitar a retirada de uma cotação, né? Então, depois desse 1 minuto, acho que tem algumas regras que a seguradora ainda pode fazer essa cotação, né? Pode melhorar a cotação, acho que tem outras questões ali que estão envolvidas, não vou entrar no detalhe aqui. Mas o ponto é que se o usuário, na SPOC, decidir falar, por exemplo, a seguradora B, eu mandei meus dados para a seguradora B, mas eu não quero mais que ela faça essa cotação e eu quero que ela exclua os meus dados. Aí existe essa chamada do patch, né? Então, o patch é basicamente para ou
falar que eu quero rejeitar os dados, né? Ou então, acho que caso positivo, que é o que a gente espera aqui, é que eu fale para a seguradora que ela foi escolhida, né? Então, até aqui, quando a gente está olhando essa parte inicial do fluxo, criei o consentimento na seguradora, peguei os dados, desculpa, na Spock, peguei os dados, enviei os dados, solicitei uma cotação, a seguradora fez um webhook para a Spock foi, pegou os dados, está com os dados na mão. O que ela pegou os dados na mão é a oferta da pólice, ou não, né? Mas, assim, no caso positivo, a oferta da pólice, que a seguradora aceitou o risco. Ela vai mostrar para o usuário, aquelas 10 seguradoras que foram cotadas, ela vai mostrar para o usuário, e aí o usuário vai poder selecionar qual que ele quer. Uma vez que ele tenha selecionado, a Spock vai dar o acknowledge para Kelly, a gente vai mostrar isso aqui no fluxo também, ou então vai dar o rejected, né, para mostrar que foi rejeitado ali. E aí, como eu comentei, a gente tem um outro fluxo aqui, que é o fluxo de cancelamento, que que a Spock pode enviar também por solicitação do usuário, né? Então, esse é o fluxo aqui do lado mais técnico. De novo, né? Vou tentar passar mais rápido por isso aqui, só passando pelo Swagger para a gente ver como que isso se traduz na prática, né? A gente tem vários ramos, como a gente comentou aqui, né? Então, falando tem patrimonial, acceptance and breaches abroad, auto, financial risk, house responsibility for auto transport. Tem vários ramos aqui, a dinâmica é bem parecida em todas elas. Vou focar aqui em patrimonial lead, né? Em patrimonial, que é, acho que o foco que a gente está agora. Acho que vale citar também que a gente tem dois fluxos diferentes. O que eu estava comentando ali é o fluxo de cotação, só que a gente tem um fluxo de lead também, né? Que é basicamente o envio do lead. E o envio do lead não existe, por exemplo, a necessidade de processamento, de cotação, de retornar preço. É basicamente o envio do lead falando, ó, toma aqui um lead para você, e aí você entra em contato com ele, coloca ali no seu processo de gestão de leads e tudo mais, né? Então, aqui é um processo mais simples, onde a gente faz esse post lead request, envia o lead, e aqui são esses endpoints que a gente comentou, né? O lead, eles são dois endpoints, como eu comentei. Tem o primeiro, que é basicamente o envio dos dados, né? Então, eu envio ali o Consent ID, quais são as informações do cliente e tudo mais. E aí, o lead vai ser retornado na resposta com received. Então, se a gente ver aqui, tendo o status aqui, né? Eu posso retornar ele como recebi o lead. E aí, depois eu tenho a chamada do patch, que é aquela mesma estrutura, né? O patch aqui, ele não vai ser tanto utilizado para aceitação, né? Porque não tem o que aceitar. Acho que o ponto principal do patch aqui é só para revogação, né? Então, aqueles casos de aceitação não existem no lead, porque a gente não está apresentando uma cotação ou algo, e a gente está só fazendo um patch para o cancelamento. Acho que é engano. Alguém... Pode seguir. Legal, obrigado, Lucas. Seguindo aqui para a home, então, né? A gente tem aquela estrutura um pouquinho mais complexa, porque a gente está fazendo o processamento, está fazendo a cotação. Então, faça a solicitação do post, né? Eu vou passar por alguns detalhes dessa solicitação depois. Envie os dados do cliente, envie os dados da cotação, receba uma resposta. E aí, os status aqui que a gente comentou, né? A gente tem o received, né? Para a seguradora informando que recebeu. Ela tá avaliando, né? E aqui a gente depois tem o accepted, e aí tem o rejected e o acknowledge, né? O que eu comentei sobre aqueles dois casos, né? O acknowledge é você foi selecionada para fazer essa cotação, e o canc aqui, né? O cancelamento é que o usuário está solicitando o cancelamento da cotação na sua seguradora. Então, você não precisa mais retornar os dados, você pode escolher o que está aí, né? De acordo com o LGPD e tudo mais. Então, a gente tem esses 6 estados aqui, né? Recebi, estou avaliando a cotação, aceitei, rejeitei. Então, a seguradora avisando se rejeitou o risco ou aceitou o risco. Aqui a Spock avisando que ela foi reconhecida como a seguradora ganhadora, né? Então, o usuário quer fazer uma cotação com você. E aí vai ter um fluxo depois assíncrono para a seguradora terminar esse processo, né? Que a gente está falando da iniciação de cotação. E a gente tem um cancelamento, que é principalmente o usuário solicitando o cancelamento lá na seguradora dos dados, né? E aqui a gente fez o post, como eu comentei, então é a criação, depois, na sequência a gente tem o get, que é o ponto que eu comentei do pooling, né? Seria a Spock fazendo aqui esse pooling dentro do quote status, né? Por Consent ID ali, então tentando verificar qual que é o status da cotação, se já foi feita, qual é o preço e tudo mais, né? Então aqui a gente tem esse quote info aqui, né? Que ela é condicional ao pedido da cotação ter sido aceita. Então quando o status aqui for accepted, né? Eu vou ter que mandar esse quote info também com as informações, né? Eu mando aqui as cotações, a lista das cotações enviadas, podendo ser mais de uma, quais que são as coberturas, qual que é o prêmio, quais são as assistências envolvidas, né? Então, tudo isso aqui de maneira resumida. Então, tem o get, e no final tem o patch, que é aquele ponto do... E vocês vão ver que aqui a estrutura do patch do firme,
é diferente do lead, né? Porque quando a gente olha para cá para o pet, a gente consegue passar status aqui, né? Avisando, ó, ou você foi reconhecida como seguradora vencedora, ou o usuário está solicitando cancelamento, né? E no caso do usuário solicitando cancelamento, eu posso parar o processamento que eu estou fazendo ali, se eu estiver ainda fazendo alguma coisa, ou então eu posso, ou eu excluo os dados também, né? Então, a estrutura aqui, né? Eu vou comentar sobre as outras APIs também, mas ela é bem parecida. Um ponto importante aqui, né? Que a gente tem algumas branches aqui de própria patrimonial, né? Que são, e aqui é mais voltado para o bloco 2 principalmente, que são lead, e tem outras que têm cotação firme, né? Então, quando a gente tem cotação firme, a gente tem discriminado aqui os três endpoints que tem, e o que for patrimonial, que não tiver listado aqui, é porque ela só segue lead. Vou mostrar a estrutura dos planos também, como que eles estão estruturados dentro do motor. Mas se você tem um produto, por exemplo, de um patrimonial que não está listado aqui, é porque provavelmente vai ter um plano específico para você fazer, e esse plano só vai ter o fluxo de lead, né? Não tem cotação online ali, digamos assim, né? Então, de maneira geral, só uma passada, né? Falei que não ia gastar muito tempo, mas ficamos aqui cerca de 20 minutos, mas é bom que a gente explica que a gente vai agora, né, na sequência, para os módulos e para os planos. O que o módulo e o que o plano faz, acho que a gente gosta de repetir isso bastante, é que o motor não cria regra. O motor, ele interpreta as regras junto com a estrutura, né? Então, entendendo qual que seria a interpretação junto com a especificação de segurança, junto com a especificação funcional, de todos os outros links que devem ser levados em consideração aqui, e a gente implica, né? Então, o motor não cria regra. Se tem alguma coisa no motor que não está na especificação, isso deve ser questionado, porque o motor não está aqui para criar regra, ele está aqui para seguir as regras que estão sendo postas, que estão sendo discutidas, né? Então, falando sobre os módulos, né? Só falando, essa planilha aqui é a planilha que vai ter todos os módulos listados. Aqui a gente tem essa figura do sumário, que é basicamente a descrição do cenário do teste. Então, é uma documentação ali, quase que em BDD ali, né? Explicando qual que vai ser as chamadas e o que é esperado dessa chamada. Ela está disponível, né? Então, também um ponto que é um recurso que a gente gosta de usar bastante é o GitLab. Então, o nosso GitLab ele é aberto e vocês conseguem clicar aqui na wiki. Clicando na wiki, você consegue ver aqui a Phase Review 1, né? Então, fase 3, a versão 1. E aqui embaixo você tem essa lista de testes que eu estou mostrando. Então, para quem quiser acessar isso, tem lá dentro de cada módulo, mas isso resumido também está aqui. E aí aqui também, a gente vai passar depois, mas tem alguns outros ativos que são legais aqui de serem usados. Mas passando pelos módulos, né, basicamente a gente vai ter, como eu comentei, a estrutura é que, isso aqui foi decidido em GT também, que a gente vai ter um plano ou uma série de planos, eu vou explicar o porquê, por produto. Então, se a gente for aqui dentro do motor, né, e eu selecionar a criação de um plano, vocês vão ver que vai ter listado lá todas as... Hoje, né, que é o que está fase 2 lá, fase 3 está para entrar agora desculpa, bloco 2, e bloco 3 está para entrar agora no início do outro mês. Aqui embaixo, né, na parte de baixo aqui, a gente vai ter todos os planos de cotação, né? Então tem Claim Notification, Endorsement, e aqui a gente tem todos os planos de cotação. Um ponto importante aqui para ser citado. Quem tem cotação firme, as branches que têm cotação firme, vai ter que ser enviado 2 planos. Um de webhook, então um para testar o webhook e o outro para testar o fluxo funcional da API. Isso aqui é necessário porque para testar o fluxo funcional, isso aqui na verdade não é necessário, isso foi feito para facilitar o processo de teste, porque no fluxo funcional da API você tem que passar um client ID. Então, o software statement que você está enviando, os certificados que você está enviando, tem que ser enviado um client ID já registrado, né? E apesar de não ser regra aqui, a gente sabe que existem algumas restrições que são adotadas por parte de algumas instituições de só ter um client ID por software statement, né? Então a gente coloca num plano separado. Então, se a gente vê, por exemplo, quando a gente vai falar de patrimonial home, né, que é essa primeira entrega, a gente tem o patrimonial home aqui e tem o patrimonial home para webhook, né? E é um plano separado com tags separados. E aqui a gente não vai enviar o client ID, né? Então, apesar de estar selecionado aqui, eu estou usando a mesma config aqui, mas a gente não vai colocar um client ID aqui porque, assim, você pode colocar um client ID desde que a sua instituição permita que você crie vários client IDs por software statement, né? Se você não permite isso, a ideia é que você coloque um software statement que não está sendo utilizado ainda aqui, e aí que a partir disso você consiga... porque o processo do webhook, eu vou explicar, ele inicia no DCR. Então, eu seto o webhook no DCR. Então, a gente vai ter um teste de DCR, um teste de DCM. Se eu já tiver um client ID registrado antes, eu não vou conseguir fazer o DCR, eu não vou conseguir testar o webhook. Então, esse é o ponto importante, né? Então, para quem tá testando aqui cotação firme, né?
que são aquelas brands que eu comentei, os outros produtos que tem isso também. A gente vai ter sempre 2 planos, então é importante executar os dois, e os dois têm que ser enviados juntos no pedido de certificação lá no Service Desk. Mas do restante segue conforme a gente já está acostumado aqui, né? O plano, seleciona o método de autenticação do cliente, se quer usar o par ou não, coloca as informações, seleciona o plano, né? E aí, a partir disso eu vou ter o plano aqui. Ô, Cris, em relação a isso, a Claro, gente já mandou um comunicado, né, explicando como deve ser aberto o chamado ali de certificação de cotação. E né, tá no portal do desenvolvedor, mas a gente manda um reforço aí também nesse comunicado que a gente deve enviar amanhã. Tá? É um Boa. lembrete importante aí. Pô, legal. Esse ponto é bem importante porque a gente está acostumado a mandar um plano por certificação, né? E agora a gente está com 2. Então, se for enviado só um plano no Service Desk, o pedido vai ser negado, né? Então, lembrar o pessoal ali para evitar retrabalho, ter que enviar, criar um novo ticket, etc, né? A gente solicita ali que o pessoal já envie de primeira os 2 tickets e, como o Lucas falou, já foi enviado comunicado e vai ser no informe, né? E aí vai ser explanado novamente, né? Mas enfim, né? Seguindo aqui, então, como eu comentei, lá no GitLab a gente vai ter essa página aqui com a descrição de todos os módulos. Eu vou passar módulo a módulo aqui para a gente entender. Vocês vão ver que é basicamente a descrição de tudo que eu falei. Então, todos os cenários possíveis dentro da API é o que a gente está testando. O caso de eu ter uma cotação que foi aceita, uma cotação que foi rejeitada, se você está me mandando um webhook, se você está fazendo as validações que deve ser feita, então eu não posso criar o consentimento de fase 3, não posso criar outro tipo de consentimentos também dentro de outras, dentro do consentimento, né? Então, tudo que eu falei, a gente vai ver que está bem estruturado aqui e os cenários estão descritos do quanto tem que ser aceito e quanto não tem que ser aceito. Então, legal, né? O primeiro módulo aqui, que é o Preflight, esse Preflight ele é o básico, que é basicamente para verificação das informações que estão registradas dentro da configuração, para basicamente, né, possibilitar a gente verificar um error management ali de maneira mais clara, né? Então, se tiver um erro, por exemplo, no cliente formado, o software statement não tem alguma informação que é necessária, isso é o Preflight, mas é basicamente configuração, né? A gente tem que enviar ele para mandar o plano completo. Só que ele é um plano que, vamos dizer assim, é só para validação das informações, ele não chega a testar nenhum comportamento. É mais se você configurou o motor de maneira correta. Na sequência, a gente tem o primeiro módulo funcional aqui. E vocês vão ver que muitos módulos ele têm uma estrutura bem parecida, só que a gente acaba mudando o cenário um pouco, né? No total aqui, são 9 testes, né? 10 com o Preflight, contando com os 2 webhook, né? Então, a gente vai ter um plano com o Preflight mais 6 testes, né? Totalizando 7. E a gente vai ter o plano de webhook com 2 testes de webhook, totalizando 9 no total. É isso, não, eu fiz a conta errada. Totalizando 10 no total, né? Então, é 1 mais 7 e 2 no webhook. Então, patrimonial lead aqui, considerando o primeiro teste funcional, o que a gente vai garantir é que fluxo de lead, então, basicamente, consigo mandar um lead para você e consigo fazer a rejeição desse lead depois, né? Então, eu vou chamar um post lead request, mandando PF ou PJ, dependendo do que foi informado na configuração, né? Então, se você preencher o campo de CNPJ na configuração, isso vai ser enviado, então vai ser enviado como PJ. Se você não preencher o campo de CNPJ na configuração, isso vai ser enviado como PF. Então, a gente sabe que existem casos que só suportam PF, só suportam PJ. Principalmente as que só suportam PJ, é importante prestar atenção nisso no momento da configuração do teste, né, para conseguir passar. E isso se repete para todos os testes, né? Então, se você na configuração colocou o CNPJ, a gente vai usar PJ para tudo. Se você não colocou, a gente vai usar PF para tudo, né? Pessoa física e pessoa jurídica ali. Então, eu vou dar um post de request. No post de request, eu espero 201, depois eu vou dar um patch pedindo cancelamento e verifico o cancelamento. E aí aqui a gente vai ter, obviamente, né, dentro dessas validações, os pontos que a gente vai estar validando, é sempre faça a solicitação com o body adequado, vou verificar se o seu status code foi retornado conforme estava previsto, vou verificar se o response body, né, se a resposta ali está de acordo com o que estava informado no Swagger, vou verificar se a lógica de paginação está certa também, né? Então, se a gente tiver os metas e links ali, a gente vai verificar isso e vai verificar se isso é verdadeiro também, né? Então, a gente faz um get e eu vou explicar isso aqui já quando a gente passar para o módulo ali. Mas basicamente a gente verifica o status code, vai verificar se está de acordo com o Swagger, vai verificar se está de acordo com a paginação. Isso para todo request que a gente fizer, né? Então, o primeiro teste mais simples aqui voltado para lead. Na sequência, a gente tem o teste aqui para cotação firme, só que aqui é reconhecendo, né? Então, o que a gente vai fazer? O fluxo muda. Então, vou fazer um post, né? Eu não começo com fluxo de fase 2, porque não teria sentido também eu pegar uma policy para fazer uma cotação contra aquela mesma seguradora, né? Então, a gente simula que a gente está pegando uma policy de outro lugar, o usuário está preenchendo diretamente na SPOC as informações. E aí eu vou... Deixa eu botar aqui que eu estou com uns pontos que eu queria passar. Então... Tá certo.
Então, aqui eu vou fazer um post, um home request, espero 201, então envio os dados da cotação, estou dizendo para a seguradora, né, faça a cotação. A partir disso, né, aqui no teste, o pooling, o webhook ele não é exclusivo, né. Aqui, se a gente ver até no próprio diagrama de sequência, né, tem esse ponto aqui, né, que a consulta das cotações feita pela iniciadora na seguradora não são dependentes de notificação vindo da seguradora. A iniciadora tem liberdade de implementar um pooling para a consulta do status da cotação da maneira que julgar necessário. Então, tanto o comportamento do pooling quanto o comportamento do webhook são válidos e a gente testa os dois, né, nos módulos aqui. Então, o que não for teste de webhook, justamente por essa questão de gestão do cliente, para facilitar o processo de testagem, a gente faz pooling e a gente tem os testes específicos para testar o webhook, né? E como que o pooling funciona, basicamente? A gente tem dois estados não conclusivos, né? Dois estados que não são estados finais, que é o received e o evaluation, né? E o que está em avaliação ali. Qualquer outro, ele vai ser estado final, porque é estado final no sentido de que, basicamente, eu posso parar o pooling, né, na prática. Eu aceitei a cotação, eu rejeitei a cotação, sua cotação foi aceita, sua cotação foi cancelada. Então, o pooling, ele vai continuar aqui enquanto for received ou evaluation, né? Então, aqui já adiantando um pouco as dúvidas ali, teve um pessoal que levantou alguns tickets questionando que o motor não estava parando o pooling. E o motor não estava parando o pooling porque o status não saiu de received ou evaluation, né? Pelo manual ali de experiência, a gente tem 1 minuto para retornar para o usuário, né? Porque lembrando que enquanto a gente está fazendo esse processamento, o usuário está esperando na Spock a cotação dele, né? E aí, por conta da própria jornada, né, para não ficar muito cansativa, a gente tem que retornar isso até 1 minuto. O motor, para ser sincero, a gente colocou 1 minuto aqui, a gente está dando uma margem um pouco mais, porque a gente sabe que o ambiente de sandbox, né, não é o mesmo ambiente produtivo, então a questão de performance pode ser diferente. O que é importante é que a gente está, assim, dentro desse tempo, a gente tem que ser retornado ou que você aceitou ou que você negou. Nesse caso aqui desse teste, a gente está esperando que esse risco seja aceito, né? Então, a gente está verificando um caso de aceitação. Esse risco sendo aceito, a gente, na sequência, faz uma chamada do pad fazendo o acknowledge, verifica o 200 aqui, verifica se recebeu a resposta como acknowledge, e a gente vai chamar o links.redirect dentro do get, né? Esse links.redirect é um ponto interessante porque tem duas coisas distintas aqui. Uma coisa é os links de paginação, outra coisa é o link de redirecionamento, no caso do acknowledge, né? Os links de paginação, eles são... Vou colocar o do post aqui, porque eu acho que é o mais polêmico, eu já aproveito para passar por um ponto importante também. No 201, a gente tem os links de paginação aqui, né? Então, quando a gente vê, a gente tem os links, que a gente tem o self, first, prev, next e last, né? Apesar deles não estarem distintos aqui, a gente tem dentro do portal essa página de padrões de paginação. E aqui são dadas algumas orientações sobre como deve ser feita paginação, inclusive a obrigatoriedade delas, né? Então, o first, por exemplo, né, quanto que ele é obrigatório, o last, quanto que ele é obrigatório, o prev, quanto que ele é obrigatório. Então, aqui a gente já começa a ver que, apesar de eu ser opcional aqui, vão ter casos que isso vai ter que ser enviado, que isso se torna obrigatório quando, por exemplo, a resposta não for a primeira página, tem que enviar um first. E isso vai ser verificado dentro do motor também, né? Um ponto importante que eu queria citar aqui sobre o self é o self-link, né? Se a gente olhar uma visão daqui, né, e a gente teve uma dúvida até um pouco antes do workshop sobre isso. Quando eu olho aqui, né, o self está o URL para a página atualmente requisitada, né? Só que no momento quando eu faço post, eu estou requisitando esse post, só que eu estou criando um recurso. E se eu ver aqui, a URL que está sendo chamada no post é o opensurance/v1/code patrimonial, opensurance/code patrimonial/v1/home/request. Eu retornar isso como self-link é uma informação que não serve para nada, porque eu não consigo fazer paginação com isso. Eu não consigo, se eu quiser redirecionar o usuário para aquele mesmo recurso que ele está vendo em tela, que foi o recurso criado, eu não consigo sem ele me retornar isso, né? E aí, por isso, geralmente é padronizado, isso aqui, tá aqui no OpenSurance, tem benchmark de outros lugares, né? O self-link, geralmente, ele é adotado dessa maneira, que quando é um get, eu retorno o link para o próprio recurso. Então, o get é aquilo ali mesmo, isso aqui é o que a gente estava bem acostumado em fase 2. Quando a gente está falando de post, no caso aqui de fase 3, isso aqui difere um pouco do comportamento que a gente está... Desculpa. Do comportamento que a gente está habituado. Quando eu chamar o método post, eu devo retornar o link para o recurso criado. O que significa que no self-link do post, eu não vou retornar o code opensurance/code patrimonial/v1/home/request. Eu vou retornar o opensurance/code patrimonial/v1 /home/request/consent_id/code status. De maneira que, se eu fizer um get no self, ele tem que me retornar, conforme a gente está vendo aqui, o link para o recurso criado. Então, eu tenho que conseguir
verificar o recurso criado a partir do get, né? Então, esse é um ponto importante que eu acho que, para ser sincero, acho que é o ponto que está dando mais dúvida aqui, porque, de fato, ele difere do que a gente estava acostumado agora em fase 2, né? Porque no get, eu retorno o próprio get. Só que quando a gente faz o post, a gente tem que retornar o link para o recurso criado, né? Então, esse é um ponto importante aqui. Deixa eu voltar aqui para a planilha. E aí, desculpa, eu ia comentar sobre isso. E aí tem esse outro ponto do link do redirecionamento, que quando eu verifico aqui, eu tenho dentro do get, né, no caso, então, verifiquei a cotação, dentro do Coach Info, eu tenho, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Coach Data. Aqui dentro, depois eu pego, eu posso mandar aqui qual que é o link, mas aqui dentro, quando eu mandar uma cotação, eu vou ter um link de redirecionamento que eu tenho que redirecionar o usuário, né? Então, pela jornada foi estipulado que a iniciadora, vou conseguir abrir no YAML aqui, achar mais fácil. Que a iniciadora, desculpa, que a transmissora vai enviar um link, o qual o usuário vai ser redirecionado. Aí pode ser uma landing page, não tem comportamento definido para isso, né? Esse ponto aqui, ó, links, esse ponto aqui, né? Então ele está dentro daquele get consents. Deixa eu dar um zoom aqui, vai ficar mais fácil de ver. Ele é condicional ao status de acknowledge e é um link interno da seguradora onde o cliente é redirecionado para a conclusão da contratação. Aí, como eu comentei, né? É só um link que vai ter que ser enviado no caso do acknowledge. E aí, quando a gente está falando desse link aqui, que a gente vai redirecionar no caso do acknowledge, a gente não está falando do self-link, né? A gente está falando do link de redirecionamento. E aí, o que a gente vai fazer, né? Como não tem comportamento definido, a única coisa que a gente vai esperar é um status code 200, e aí o que vai ser retornado ali fica a critério da própria instituição de colocar uma landing page ou conseguir redirecionar direto para um lugar onde ela vai ser atendida por alguém ou por um bot, alguma coisa, né? Mas basicamente da sequência ali e melhorar a experiência do usuário. E aí a experiência desse lado, a partir daí, né, que ele sendo redirecionado, fica a cargo da seguradora, então isso não é validado dentro do motor, né? Então, fluxo padrão. Chamamos o post, como eu comentei aqui em cima, né? O que a gente vai fazer? Validação faz os posts, validação do status code, validação da resposta de acordo com o IEM, validação da lógica de paginação. E acho que no geral é isso, né? Para cada chamada ali. E aí, além da própria lógica das chamadas, o que tem que estar certo, o que tem que estar errado, etc. Então, esse aqui é o Core Knowledge, né? Então, a gente tem esse mesmo teste aqui para o cancelamento. Então, até aqui o teste vai ser exatamente igual. Faço o post, espero 201, faço um pooling. Quando o estado sair de received ou evaluation, né, eu vou verificar, eu vou fazer um get. Quando eu fizer o get, eu espero que seja accepted. E aí depois eu vou dar um patch solicitando o cancelamento. E aí eu vou esperar 200 e verifico se foi cancelado. Então, basicamente o fluxo simulando o cancelamento por parte do usuário. Na sequência é a rejeição, né? Então aqui a gente vai estar mandando basicamente uma cotação sem nenhuma informação de cotação. Então a gente só está mandando uma cotação, só que a gente não está mandando os dados, né? Porque esses dados eles são opcionais. E aí o que a gente está esperando isso aqui não é obrigatório que a casa rejeite esse risco. Então se a seguradora quiser fazer, mas para critério de teste a gente precisa que seja retornado no rejected aqui dentro, né? Então eu faço um post 201, espero o recebido ou rejected, né? E aí eu começo um pooling, verificando se foi recebido ou tem evaluation, e aí depois eu vou dar um get e vou verificar se foi rejeitado, né? Então, aqui a simulação é a seguradora rejeitando o risco por parte do lead ali, da informação que está sendo enviada. Na sequência, a gente tem os testes de webhook. Os testes de webhook, a gente tem dois, um DCR e um DCM. Aqui tem uma parte diferente no teste, porque para fazer esse teste, como eu comentei, a gente talvez precise de um cliente à parte. E por que a gente precisa desse cliente à parte? Porque o webhook, como funciona o mecanismo dele? Também eu não lembro se a gente chegou a comentar sobre isso em algum. Mas a gente registra dentro do diretório, e aqui para critério de testes, né, é o diretório Sandbox. A gente registra dentro do diretório qual que é o URL que a transmissora vai ter que me chamar como Spock. Então a Spock vai ter esse registro no diretório. Quando ela fizer o DCR, que é o registro do client, ela vai passar tanto dentro do Software Statement Assertion, quanto no próprio body do DCR ali, avisando, ó, eu tenho um webhook e a URL é essa. E aí, quando eu tiver que utilizar, né, quando a transmissora tiver que fazer a chamada, ela vai fazer a chamada dentro da Spock, utilizando essa URL que foi passada dentro do Software Statement Assertion, né? E onde eu vejo isso, né? Então, eu estou dentro de uma organização aqui, eu vou dentro do Software Statement. Então, os certificados que eu estou usando, né? Só um minuto que eu vou ter que... Fiquei com medo disso acontecer, me deu timeout. Vou conectar rapidinho e já vou mostrar. Mas... Só um minutinho.
Legal. Pronto. Então aqui eu estou dentro do diretório Sandbox, né? Vou solicitar a organização que eu quero, solicito os software statements. Dentro do software statement, eu vou selecionar ou criar um novo que eu quiser. Né? Aqui eu vou usar, por exemplo, essa Radiant Test. Cliquei aqui, eu consigo... E aí esse é o ponto, né? Eu vou primeiro criar uma, né? Então, se eu estivesse criando uma, aqui eu vou ter dois campos, né? Aqui dentro da aba URIs, eu tenho Notification Webhook URI e API Webhook URI. Né? E aqui pode gerar uma certa confusão. Na dúvida, olha a descrição que está aqui do lado. Uma é que o diretório tem um webhook, que sempre que tiver uma mudança nos clientes do diretório, ele vai te avisar. Então, esse aqui, a Notification Webhook URI, é a URI para receber os updates do diretório. O API Webhook URI, que é a URI que deve ser registrada com o esquema e o hostname, etc., né? E não deve ser o path. Então, essa aqui, que é o API Webhook URI, é o que a gente vai ter que colocar aqui, o HTTPS, organização. Eu, como Spock, o que eu quero que a transmissora, que a seguradora me chame. Né? Então, para fazer o teste, a gente vai precisar registrar isso aqui. E aí, tem um ponto importante aqui, que vocês vão ver que a estrutura do teste muda um pouco. Né? Então, importante, leiam o sumário que está no teste, porque o sumário está explicando o comportamento do teste, o que tem que ser feito, o que tem que ser setado. Aqui o que a gente está fazendo é que o webhook é enviado, e aqui está escrito, né? For this test, the institution needs to register its software statement, a webhook under the following format. Então, como a gente está executando o motor, como Spock, o software statement que você colocar dentro da configuração, o certificado que você estiver utilizando, vai ter que ser direcionado para o motor, para a transmissora fazer a chamada dentro do motor. E é por isso que é importante que a gente siga esse formato aqui, né, que é web.conformance.directory.openbrasil.com.br/teste/mtls/o alias, né? E o que é o alias? O alias é definido por você dentro da configuração do teste, né? Então, quando eu clico, por exemplo, na configuração de um teste aqui, que geralmente esse alias é utilizado para redirecionamento também, né? Quando a gente tem um fluxo de authorization code lá. Mas se a gente vê, tem esse alias aqui, que nesse caso é mocking, né? Então, usando, por exemplo, se eu estivesse registrando um software statement dentro do diretório, para esse caso, o que eu registraria eu pegaria aqui essa URI, vou lá dentro do diretório, registro aqui no campo correto. O alias, eu vou colocar mocking. Pronto. Esse aqui é o registro. O que significa que a sua transmissora, quando a gente fizer o teste do webhook, ela vai ter que mandar o webhook para esse campo. E esse campo está dentro do motor. Então, o motor vai conseguir verificar, de fato, o webhook está sendo enviado no momento correto, está sendo enviado da maneira correta, e a gente vai conseguir fazer a validação. Se você registrar alguma outra aqui, a gente não vai conseguir fazer a validação no teste, o teste vai falhar. Então, é muito importante que isso aqui seja registrado tanto no lugar certo, quanto no formato correto aqui. Na dúvida, tudo isso que eu estou comentando está escrito dentro do sumário do teste, a gravação aqui também vai estar, e a gente fica à disposição via Service Desk também para esclarecer dúvidas, né? Mas acho que o webhook é um teste novo e vai ser novidade para muita gente ali, né? Então, qualquer dúvida, tanto no processo de teste quanto no processo de implementação, a gente está à disposição. Mas uma vez feito isso, então fiz essa pré-configuração que não está no motor, está no diretório, em outros pontos. Primeira coisa que o motor vai fazer é obter software statement assertion, né? Então, a gente, a partir do certificado que está sendo enviado na configuração, a gente vai verificar qual é a instituição, vai pegar o software statement assertion dela para conseguir fazer o DCR, né? No momento que eu vou fazer o DCR, né, eu vou chamar o endpoint de registro. No endpoint de registro, eu vou passar as URIs aqui. Esse é um ponto importante porque não é porque está no software statement assertion que eu vou enviar o webhook. O webhook está atrelado ao envio disso aqui dentro do body do DCR. Então, quando eu faço DCR, eu mando um body, certo? E aí, dentro desse body, eu também tenho um assertion. O que vale, na prática, essa informação, primeiro, essa informação tem que estar batendo, né? O que está no body, o que está no assertion. Mas o que vale é o que está no body. Se eu não mandar no body, significa que eu não tenho webhook. Né? Então, esse ponto é importante porque a gente vai testar esse comportamento também. Né? Mas o que a gente faz aqui no cenário padrão de DCR? A gente vai basicamente criar um novo client, a gente não vai verificar se tem a webhook URI, então a gente vai verificar se está registrado no diretório essa webhook URI nesse formato especificado. Espero o 201. Vou esperar, o teste ele espera alguns segundos, né? Se não for isso é colocado na configuração. Se não informado na configuração, o padrão é 60 segundos, então ele vai demorar ali, vai ficar basicamente 600 segundos ali para poder, esperando para você fazer o sync dentro do seu authorization server, para avisar, olha, eu preciso ali de uma
de fazer o webhook. Se você quiser diminuir esse tempo para não precisar ficar esperando isso tudo, né? A gente coloca... você pode mudar esse dentro da configuração e o motor vai usar o que foi colocado, né? Então, se o seu syncap do seu authorization server é mais rápido, você consegue colocar, mudar isso dentro da configuração do teste e o motor vai andar de acordo com o seu tempo, né? E aí a gente seta o webhook notification para o alias de acordo com o que está na API, né? E aí a chamada que tem que ser feita, a gente também tem a API de webhook, né? Então, quando a gente olha aqui para as informações técnicas, a gente tem a API de webhook. E aí, em cima do que foi colocado dentro do diretório, é onde a sua detentora tem que construir. Onde a sua transmissora ali, onde a seguradora tem que construir. No caso aqui para cotação, tem que ser aquilo que a gente colocou, né? Então, quando a gente olha para o diretório aqui, é web.conformance.directory.barra/mocking, e aí entra as informações que estão no Swagger, né? Barra Open Insurance, barra webhook, barra V1, barra quote, barra... E assim vai, né? E aí, basicamente, tem que seguir aqui essa estrutura que está definida aqui. Deu dúvida de interpretação, a gente de novo também, né? Tem isso setado aqui. O que o motor vai setar? Qual que é o endpoint que o motor vai setar para notificação? Então, e de novo, é para seguir que na especificação, está com dúvida de interpretação. Aqui no motor a gente tem a descrição de como que tem que ser construído esse endpoint, né? Então, em cima do que foi definido, a gente coloca toda essa outra camada aqui, que é o que o motor vai estar esperando receber uma chamada, né? A partir disso, a gente fez essa configuração do client, a gente começa com o fluxo funcional. Então, eu chamo post home request 201, mesma coisa do que o outro. A diferença é que depois que eu receber o received ali, né, eu vou esperar para o webhook. Então, eu não vou começar o pulling, eu vou esperar o webhook. Então, o motor vai fazer um post e vai ficar esperando uma chamada. No momento que a gente receber essa chamada, a gente vai responder e a gente vai fazer um get. Quando eu fizer o get, eu vou esperar que isso tenha sido aceito. Então, aquele estado intermediário de evaluation, ele não vale mais. Eu preciso esperar, receber a chamada, eu vou e faço a chamada e espero que seja aceito, né? Que é basicamente testar. E depois a gente faz um patch, etc. Que é o comportamento padrão, e no final deleta o client aqui. Aqui é importante essa questão da deleção do client, porque caso, por algum motivo, o teste tenha falhado no meio, e você tiver a regra implementada no seu authorization server de que você só pode ter um client por software statement, quando você rodar o teste não vai falhar, porque no momento do DCR ele vai falhar. Então, verifica se o cliente foi deletado. Se não for, tem que ser feito manualmente ali do seu lado para você rodar o teste novo. Caso você tenha implementado a regra, que não é obrigatória dentro do OPIN. A gente fala isso porque dentro do Open Finance é obrigatório, então acaba que tem bastante gente que traz essa regra para cá também, que é que só pode ter um cliente por software state, né? Então aqui isso não é regra, mas se você implementou, você vai ter que verificar essa questão de eleição do cliente manual aqui. Então, esse é o cenário de DCR. O cenário de DCM é basicamente DCM, né? Então, como a gente falou, supondo que esses POCs já têm os dados ali, né? E elas implementaram o webhook e querem começar a usar, a gente pode fazer o fluxo de DCM para avisar que, ó, a partir de agora, esse aqui é meu URL de webhook, ou a meu URL de webhook mudou. Eu também consigo fazer um DCM, né? Que é a questão de gestão do cliente ali. Então, eu obtenho o software statement, faço todo esse mesmo processo. A diferença é que nesse ponto aqui, ó, quando eu chamar o registration endpoint, eu não vou mandar o campo webhook URIs. Então, eu não vou mandar esse campo falando do webhook. Como eu comentei, ele vai estar no assertion, mas eu não vou estar mandando ele dentro do body. Eu vou esperar um 201, e aí depois eu vou fazer um DCM, né? Eu vou chamar o put registration com o registration access token, que foi gerado ali no momento do DCR, e aí eu vou passar o webhook URI. E aí, quando eu fizer a chamada, aqui o comportamento é exatamente igual, né? Eu vou basicamente fazer essa chamada e esperar que eu receba um webhook ali. Ou seja, o DCR deve funcionar da mesma maneira que o DCM, né? Os dois devem funcionar fazendo envio do webhook. Dado isso, a gente tem alguns outros testes aqui, né? Um é para Dynamic Fields, é condicional. Então, dentro da configuração do teste, você pode não executar ele. Se você quiser executar, né? Se você quiser testar o seu comportamento de Dynamic Fields, é só você preencher esses campos aqui, né? Então, na configuração, a gente tem o Brasil CPF for Dynamic Fields e o Brasil CNPJ for Dynamic Fields. Se você não preencher, você só pode clicar no teste que ele vai dar skip it. Um ponto importante, ainda que você não preencha, para o pedido de certificação, a gente não pode aceitar testes não executados. Então, você tem que não preencher e clicar em todos os módulos. E o que vai acontecer aqui para o Dynamic Fields é que ele vai ser skipped, né? Então, para o envio do pedido de certificação, é importante que todos os módulos estejam preenchidos. Então, na sequência aqui, né? Basicamente, o teste do Dynamic Fields. O que a gente vai fazer aqui, a gente vai verificar a sua URL de Dynamic Fields, registrada dentro do diretório,
e aí a gente vai fazer uma chamada no post com esses campos a mais, né, para verificar o processamento. Por último, 2 testes negativos, então a gente vai verificar cenários negativos aqui. O primeiro é a questão da criação do consentimento. Como eu falei, tem algumas regrinhas de negócio, né, que estão aqui, que informações técnicas, coach patrimonial. Eu vou correr aqui para terminar no tempo, pessoal, e aí depois eu consigo ficar mais para a gente tirar dúvida. A gente tem umas regrinhas de negócio, desculpa, dentro da API de consentimento, na verdade. Fase 2, consents. Aqui embaixo, né, eu consigo ver que eu tenho, caso a instituição envie permissões de fase 2 e fase 3 em uma única solicitação, a transmissora deve rejeitar com 422, e caso a instituição receptora envie permissões de fase 3 de diferentes agrupamentos em uma única solicitação, a transmissora deve rejeitar o pedido da receptora, dando retorno de HTTP 422. Então, eu não posso mandar fase 2 junto com fase 3, eu não posso mandar fase 3 junta, e eu não posso criar cotação dentro de uma seguradora, né? E basicamente é isso que a gente está testando aqui, né? Então, quando a gente olha, eu estou fazendo post consents com dados de cliente, PF, PJ e patrimonial lead, fase 2 e fase 3, espero 422. Depois eu faço um post consent com a permissão de patrimonial lead e de patrimonial brand, então eu estou criando 2 produtos diferentes aqui, também espero um 422. E depois eu estou criando um post consents só com patrimonial lead, que é válido, mas é cotação. Então eu não posso criar na seguradora, né? Esse item aqui está em backlog da estrutura também, isso vai ser adicionado no Swagger, de maneira mais clara, mas isso aqui é o que a gente mostrou ali do fluxo dentro da cotação, né? Mas já está em backlog para implementação e isso fica mais claro lá dentro do Swagger também. Então, tem esse teste. Por último, aqui é uma solicitação de cotação inválida. O primeiro, eu vou fazer uma chamada por post request sem enviar o consent ID, né? E aí, eu espero um 422, porque o consent ID ele é um campo obrigatório, então estou fazendo uma solicitação sem mandar um campo obrigatório. E depois eu estou enviando um token, um scope errado, né? Esse ponto do scope é muito importante, porque a gente fez, quando a gente falou de endosso, a gente falou a questão da especificação de segurança, onde eu precisava ajustar o escopo de acordo com o que está no elemento das permissions. Só que o elemento das permissions ele só vale se eu tiver no fluxo de authorization code. Aqui a gente está no fluxo de client credentials. Então, o escopo tem que ser validado, né? Então, quando eu verifico, por exemplo, aqui, eu vou ter que, para chamar o post consents, eu tenho um escopo de consents. Se eu mandar um escopo quotes, isso aqui vai ter que ser uma falha. Então, o Authorization Server ele tem que validar o escopo, só que, se for no fluxo de Authorization Code, ele tem que verificar as permissions e ajustar os escopos conforme isso. Então, esse é um ponto bem importante também, e é o que a gente está testando aqui, né? A gente está fazendo uma solicitação de cotação utilizando o escopo errado. E aí espera um 403, porque é a mensagem errada de escopo, né? A gente tem 2 minutos, eu vou passar... Então, a gente passou por isso aqui. Aqui no meio eu já falei um pouco das dúvidas frequentes também. Então, era principalmente essa questão do self-link, essa questão do escopo. Deixa eu ver se eu tinha anotado aqui as principais. Self-link e o pooling. Então, esses 3 eram as principais que eu queria passar. Vou fazer uma demo bem rápida aqui, e aí a gente libera o pessoal para quem quiser sair, e também eu fico aqui à disposição para a gente tirar dúvida depois, né? Então, aqui, como eu falei, né, vou mostrar 2 testes funcionando e um que não está funcionando. A gente não funcionando, né? O comportamento da seguradora aqui. A gente está executando contra o Moquin. O motor hoje não tem issues, para todo mundo saber, né? E, de novo, né? Se alguém quiser acompanhar os issues do motor ou tiver identificado um novo, a gente tem o Service Desk, mas o issue aqui dentro do GitLab é onde a gente mantém basicamente tudo que tem de problema dentro do motor hoje, né? Qual módulo, qual é o problema, quando é que vai ser corrigido, status. Aqui dentro da Wiki também, a gente tem uma página do GitLab Issues Guide, que se vocês clicarem aqui, vai ter uma explicação de como funciona essa questão, o processo de tagueamento, qual que é o critério para ser tagueado com alguma coisa, qual que é o follow-up, um exemplo de situação. Então, a ideia é que a gente traga maior visibilidade para o ecossistema de como que o motor está, onde tem problema, se o problema é seu, porque fica mais fácil eu estiver falhando num teste, olhar aqui a página e ver, realmente, não tem um problema no motor, pode ser que seja um problema meu, ou já tem um problema no motor, então não preciso me estressar tanto com isso, e o pessoal já está cuidando. E aqui, clicando até nos fechados, eu consigo até ver, por exemplo, fase 3 code. Se eu clicar em cima dessa tag, eu consigo ver tudo que já foi aberto para fase 3 de cotação. Então, perguntas, o que era bug, como que foi corrigido, né? E até vendo, por exemplo, o que era bug, se eu clicar aqui, eu consigo ver, inclusive, qual que foi a correção, né? Então, o merge request está aqui, eu consigo clicar no merge request, verificar qual que foi a correção e tudo mais, né? Então, de novo, total transparência aqui do que é o motor, quais são as validações, quais são as correções feitas e o que a gente está fazendo aqui. Mas, de novo, né? Achou alguma coisa, está estranho,
verificou que não é do seu lado, abre um ticket, a gente está aqui à disposição para ajudar. E aí, só para passar, para não postergar, né? São meio-dia agora, a gente está finalizando. Estou criando um plano aqui com o Moquim. Primeiro teste, como eu comentei, pre-flight, né? Então, vou executar o pre-flight. O pre-flight está com o nome de Consens, mas não tem problema aqui, pessoal, é porque ele é utilizado em outros planos também. Mas as validações são as mesmas, é sem problema, né? Então, fiz a chamada aqui, o teste começa a rodar. E aí, uma vez que ele tenha finalizado... Tá para o plano. Ele ficou travado ali, mas uma vez que ele tenha finalizado, ele fica em passage. Então, esse teste aqui é só verificação, né? Agora eu vou fazer o teste de lead. É como a gente falou, né? Roda o teste. Aquele sumário que a gente mostrou e que a gente discutiu junto aqui, tá aqui na parte azul, exatamente a mesma coisa. Então, eu consigo fazer a verificação aqui. Aqui, eu vou fazer basicamente as validações, né? Eu vou começar a fazer as chamadas. E aí, essa parte azulzinha é sempre a chamada que o motor faz, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está fazendo uma chamada do não. E aí, aqui na sequência, a gente recebe um 200 e verifica os campos, né? E essa parte verdinha aqui as validações. Então, até que request e response, né? Se o erro que você encontrou foi no request, é muito provável que o problema seja no motor. Se o erro que você encontrou foi no response, é porque isso está vindo do seu servidor. Então, provavelmente, o erro é do lado, tem que ser um fixo do seu lado, né? Então, é basicamente isso. Se os deuses da demo aqui me permitirem, aparentemente não estão. Fiz isso 2 minutos atrás, mas deixei um teste pronto aqui para a gente passar. Então, basicamente, né, o teste de patrimonial lead aqui, a gente faz a chamada, e aí a gente consegue fazer a verificação aqui, né? Então, se a gente vê o que está aqui, né? Chama um post 201, chama um patch 200. Então, se a gente olhar aqui para baixo, eu estou chamando de point token, né? Usando client credentials, o scope é code patrimonial lead. Então, como eu falei, na questão de validação do escopo, utilizar o escopo certo. Vou fazer um post para o patrimonial lead. Vou verificar se está 201, se foi criado. Faço a verificação aqui com o validador, verifico se está de acordo com o swag. Depois eu vou verificar, vou fazer um patch, né? E aí, dentro do patch, vou verificar se foi 200 e vou verificar também o field e acabo o teste, né? Na sequência, só mostrar um exemplo de um plano com falha, que é esse aqui, né? As falhas vão ficar sempre descritas aqui nos results, né? Acho que isso aqui é padrão do motor, igual às outras fases. Se você clicar em cima da falha, ele vai te direcionar para a parte do teste que está falando. Aí aqui, por exemplo, né, se a gente olhar como que eu consigo debugar, né, dentro do motor. Vi que tem uma falha, cliquei aqui, fui redirecionado, né? O elemento meta.requestDateTime não está presente no validador, no Swagger, e não pode ser enviado na resposta, né? Então, eu só posso enviar na resposta campos adicionais se eles estiverem de acordo com os critérios de extensibilidade definidos no portal. Aqui não está. Então, se a gente olhar, por exemplo, a response, a gente vai ver que dentro do meta eu tenho um requestDateTime, né? Isso aqui tem algumas APIs, né? Só que se a gente olhar, por exemplo, dentro do code patrimonial lead request, e a gente olhar aqui, fase 2, fase 3, code patrimonial, post, né? Foi essa chamada que a gente fez. Se a gente olhar aqui na resposta, o meta só tem total records e total pages. Então, ele não tem o campo request time. Então, a gente está acusando uma falha aqui no teste. E aí, a gente deu um exemplo aqui desse teste falhando, mas para ter essa visão de como debugar, mais ou menos, né? Mas, em resumo, pessoal, só pelo que a gente passou, né? A gente deu uma visão geral ali de codes, falamos de diagrama de sequência, do Swagger, falamos de todos os planos, todos os módulos, onde que eu tenho... Aí falamos como que eu consigo ver uma informação, onde que eu vejo as dúvidas, onde que eu vejo o que já foi perguntado, qual o status dessa dúvida, etc. Fizemos uma demo bem rápida aqui, mostrando o motor ali. Falamos da questão da certificação. Falamos da questão das dúvidas frequentes, aqui principalmente a questão do self-link, link de redirecionamento. Falamos da questão do pooling, da questão do webhook. Falamos também dos scopes, então que isso precisa ser verificado, né? O autorization também precisa verificar os scopes. E, por último, peço desculpa aqui por não ter deixado tanto tempo dentro da agenda, né? Mas fico à disposição aqui para dúvidas, pessoal. Se alguém não ficou claro algum ponto, ou tem um ponto que não foi esclarecido aqui enquanto eu estava falando, fico à disposição aqui para tirar qualquer dúvida. Robert. Christian, na sua apresentação você estava mostrando ali um arquivo que detalhava ali. Onde exatamente está esse arquivo para mim baixar? Boa, Eu entrei um pouco atrasado? Não, sem problema. Deixa eu te mostrar aqui. Dentro do GitLab, vou mandar o link aqui primário. Chat. Pronto.
Dentro do GitLab, aqui do lado, você vai ter o wiki, né? A wiki, o meu tá pinado, mas você consegue achar ele em plan aqui, né? Então você vai entrar aqui dentro, você vem dentro de plan e consegue entrar na wiki. Na wiki, aqui que fica o release notes do motor de conformidade, né? E aqui você vai ter, ó, test plans, fase 3v1, né? Você clicando aqui, você vai descer aqui, você vai ter a lista de plano de teste. E aí você clica aqui, é exatamente o arquivo que eu estava mostrando lá. Beleza? E aí aqui tem alguns outros. Nada, sem problema. Aqui também, pessoal, é o ponto que eu mostrei dos issues do GitLab, né? Então, a página de issues do GitLab é um ativo muito legal para a gente entender qual é o status do motor. Tô tendo problema. Será que alguém já teve esse problema? Será que alguém já teve essa dúvida? Então, é basicamente o Stack Overflow do OpenShift, né? Novamente, issues tem que ser abertos na plataforma oficial, via Service Desk, mas a gente sempre replica para o GitLab, né? Então, a gente tem a lista ali de tudo que foi aberto, de perguntas, de dúvidas, e tudo mais, né? A gente acaba conseguindo ter uma visão bem próxima ali com o pessoal. E aí, fique à vontade para ler isso aqui, entender como é que é esse processo, quando foi tagueado, onde que eu vejo se já tem correção pronta, como que essa correção está andando, qual que foi a correção para ver se o meu server vai passar na correção. Se quiser, né, eu consigo até abrir a branch local e rodar o motor contra mim. Então, 1001 possibilidades aqui do que a gente tem disponível. Beleza. Thiago? Oi, bom dia, pessoal. São duas perguntas, tá? A primeira, né? Esse teste, ele é para todos os blocos ou o bloco 6 vai ter um separado? E a segunda pergunta, ali no fluxo de testes eu vi que tem uma parte que eles esperam, tem uma chamada que segue um fluxo e tem outra chamada que segue outro fluxo, que é a parte de espera do webhook. Existe algum sinalizador ali na chamada que vai fazer com que o authorization server da transmissora saiba quando fazer isso? Legal. A primeira pergunta, bloco 6 vai ser a parte, então bloco 6 a gente está falando de outros serviços, né, que é a parte de sorteio e outros ali, então isso a gente provavelmente vai fazer um workshop mais para frente para falar disso. E aí, sobre a segunda pergunta do webhook, né, como que funciona a regra do webhook? A definição do webhook ele é definido dentro do DCR. Então, como eu falei aqui, no DCR, no body do DCR, né, e de novo, não é na search, né, porque na search, se você registrar no diretório, ele vai mandar isso sempre. Só que dentro do body do DCR, a gente tem esse campo aqui que é o webhook URIs field, né? Se esse campo estiver presente no DCR, ou seja, se quando eu mandar o DCR esse campo estiver presente, eu tenho que mandar o webhook. Se Tá. esse campo não estiver presente, eu não mando o webhook, vai ser feito via pull. Então, só para ver se eu entendi aqui o fluxo, né? Ok, a iniciadora vai criar um client, né, na transmissora, não é isso? E aí, dentro desse client vai ter lá vai ter o DCR. Agora, eu não sei se vocês vão usar MTLS role, como for usado na outra chamada, mas vai ter lá, lá o RI lá do webhook, beleza. Aí identifica se o teste vai ser dessa forma ou não, tá? Ok. Aí, no caso, por exemplo, da gente rodar esse teste aí, né? O primeiro teste vai criar um client, né? E aí, no segundo teste, para fazer o segundo teste, a gente apaga esse client ou vai ser gerado um segundo client? Então, o último step aqui desse primeiro teste, por exemplo, dos dois testes, né? O último step, se você ver aqui, é a deleção do client. Então, a gente deleta. Só que o que pode acontecer, esse ponto que eu falei, acontece com bastante frequência. Se o teste parar no meio, e aí, por exemplo, você sair do teste, o cliente vai ficar preso. E aí, se você tiver implementado a regra, que é aquele ponto que eu comentei, né? Que acho que no OpenFire é obrigatório, aqui não é. Mas se você tiver uma regra que você só pode ter um cliente por software statement, aí você vai ter que deletar Exato, vai quebrar. Então, você vai ter que deletar o cliente para rodar o teste novo. Agora entendi, beleza. Beleza? E ali, quanto à resposta do bloco, por exemplo, no caso aqui da minha casa, a gente não tem previdência nem sorteio, mas mesmo assim vai ser o bloco separado com pessoas, é isso, né? Isso. Eu posso dar detalhe aqui mais da parte técnica, se não responder, acho que o Lucas pode dar aqui da parte do secretariado algum detalhe a mais. Mas o que a gente vai... essa parte de cotação, né, a gente está seguindo a estrutura dos blocos aqui. Então, para o bloco 1, que acho que é essa certificação que está acabando agora, né, patrimonial residencial, que é o home. Depois é só a cotação de patrimonial. E aí depois responsabilidade financeira da sustentação sucursal. Também a cotação, igual patrimonial aqui, né? Rural, automóveis, transportes, aqui também. Eu acho que a única coisa que foge de que não é cotação é aqui no bloco 6. Então, se a sua casa, por exemplo, não tivesse esses produtos aqui, aí, Lucas, me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que você só precisa executar as datas do bloco 6 aqui dentro do cronograma, né? Que ainda vai estar definida, tá?
Porque assim, tá, não, entendi. É porque como era, eu só queria saber, por exemplo, se a gente tinha alguma possibilidade aqui dentro da casa já de usar essa documentação que está aí para os outros blocos, se é alguma coisa análoga para pessoas, e não ter que Ah, tá. esperar, entendeu? Sim, sim. Deixa eu dar uma olhada. Para pessoas vai ser alguma coisa um pouco diferente. Então, Então, acho que tudo bem. Mas deve ser uma coisa, assim, pelo que a gente está vendo da jornada, não vai ser uma coisa muito diferente. Acho que os use cases vão mudar, né, de Uhum. solicitações, etc. E aí, dentro dessa planilha ali, também esse é um ponto legal. Estou compartilhando, né? Aqui embaixo são as abas com os planos desses outros produtos. E a gente já tem aqui até bloco 3, se eu não me engano, né? Tudo até o bloco 3. E aí vocês vão ver que tem alguns pontos que tem produtos que não tem cotação firme, tem só lead. Então o plano só tem 2 módulos, né? Não tem todos os outros cenários aqui. Tá bom, obrigado, pessoal. Só retificando, exatamente o que o Christian comentou, né? Nos controles da estrutura, reportes aí a vocês, né, e a SUSEP, só está sendo cobrado daquelas participantes que comercializam aqueles produtos, né, dentro daquela data limite, tá? Então, por exemplo, a gente tem 45 instituições, né? Até o momento a gente tem em 2 avisos de sinistro para o bloco 1 e, né, das 45 só 21 que a gente está fazendo a cobrança, tá? Então é esse comportamento aí mesmo. Beleza. Luciana? Oi, Lucas e Christian. A gente ficou com uma dúvida aqui, uma parte do time teve que sair, aí eu só queria questionar aqui, eu não sou técnica, mas eu queria fazer a pergunta para quando eles ouvirem aqui a gravação, finalzinho, eles conseguirem pegar, que a gente ficou com a seguinte dúvida do webhook muito parecida. O Christian falou que tem a obrigatoriedade de certificar os 2 processos, mas assim, desde que, acho que esse ponto que você explicou aqui no final, né? Se estiver cadastrado ali no DCR, que é parte de webhook. Caso não esteja, eu só passo no teste do pooling. É isso, Christian? Ou tem que obrigatoriamente fazer mesmo os 2 fluxos? Porque eu entendi que o webhook é um fluxo opcional para quem é transmissor e receptor. Então, ele é um fluxo opcional, aí me corrija, Lucas, mas até onde eu sei, ele é um fluxo opcional para iniciadora. Para transmissora, ele é obrigatório. Então, você se certificando como transmissor, você tem que fazer os 2 fluxos, tanto de webhook quanto o fluxo via pooling ali, né? Tá, eu vou mandar um ticket para vocês, porque não ficou claro a resposta do ticket nesse sentido. Falou que o webhook era obrigatório para a iniciadora e não era e era opcional para a transmissora receptora. Aqui está me dizendo ao contrário. E aí, quando você falou que a certificação é obrigatória, aí deu essa dúvida para nós, entendeu? A gente Entendi. estava tentando ver se faria o fluxo de um ou de De outro, webhook, não os né? 2. Entendi. É obrigatório, tá, Luciana? O Para a webhook transmissora tem e para a para receptora. transmissora, isso, porque aí ele vai oferecer a informação ali de atualização do status da cotação para a iniciadora, tá? Tem E algum aí, e-mail que eu possa dito mandar o isso, ticket que vocês responderam? Só pode, para. Porque pode, por não tá favor, claro. vamos, a gente analisa aqui, tá? Tá bom. Tá bom, então beleza. Então é obrigatório, ele não é opcional para transmissora e receptora. Por isso, do que o Christian falou aqui, que tem que passar na certificação Isso. obrigatoriamente os 2. Para A outra cada produto, isso, tem que ser passado a cotação teste. e o webhook da cotação. E aí, na certificação, você vai abrir o chamado colocando as 2 URLs ali que o motor gerar para você, tá? Tá. E a outra dúvida é, quando você mostrou ali, Christian, que a gente fazendo o teste, porque a gente também abriu um ticket falando assim, olha, a gente está fazendo um teste aqui, mas a gente não está achando nenhuma Spock aqui no sandbox. Então, eu entendi que a gente, transmissora no meu caso aqui, a gente que cadastra ali aquele CS no teste, que é aquele teste que você mostrou, para a gente conseguir fazer o teste simulando um Spock para nós. Isso. Ah, tá bom, é Deixa eu isso mesmo. mostrar. O entendimento tá Exato. certo. Ah, O tá. motor ele funciona como se fosse uma Spock customizável, né? Então, a gente está preparado para fazer todas as chamadas e pede as informações que é um certificado, um software statement, um client ID, e a gente usa isso para fazer as chamadas, né? Então, você não vai precisar para fazer o teste ter um Spock pronto, apesar do que, acho que se eu não me engano, o Moquinha a gente está conseguindo fazer esse fluxo já também, né? Mas, para critério de teste, de certificação, o motor tem que ser usado, você configura ele faz as chamadas e faz as verificações ali. A dúvida foi porque a gente usou o Moquin e o Moquin não tinha o webhook no dia que a gente fez o Ah, teste, a tá. gente abriu o ticket, aí a gente falou, mas não tem nenhuma, como é que a gente faz?
Entendi. O motor ele vai conseguir fazer essa. Eu não sei se foi atualizado já, né? Mas o motor ele tá atualizado para fazer isso, né? Então você só seta ali, coloca os certificados, coloca o client, coloca as coisas, e aí o motor vai fazer a chamada, esperar o webhook e tudo mais, fazer a validação, até Entendi. para vocês conseguirem validar isso também. Tá, ficou mais claro então. Tá bom, obrigado. Nada. Imagina. Pessoal, a gente estendeu aqui, né? Mas acho que foi produtivo. Alguém tem mais alguma dúvida? A gente encerrar? Bom, beleza, pessoal. Então, só últimos recados, né? Todo workshop a gente tem salvo, né? Disponibilizado no nosso canal ali do YouTube e, né, posteriormente o link também é deixado ali disponível no portal do desenvolvedor, tá? Então, no início da tarde que já deve estar disponível. E aí vocês podem, né, consultar, pausar e fazer o passo a passo junto aqui, conforme o Christian demonstrou, né? A gente agradece aí mais uma vez a participação de todos, agradece o Christian aí também pelo suporte e em caso de dúvidas a gente segue à disposição aqui pelo secretariado e Service Desk, tá bom? Maravilha, pessoal. Obrigado e excelente dia a Obrigado, todos. tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Bom Valeu, trabalho. pessoal. pessoal. Tchau. Abraço. Tchau. Bom dia a todos. Valeu. Valeu, pessoal. Boa tarde, pessoal.